Cada dia se produzem mais avistamentos de fenômenos OVNIs. A população mundial está em alerta. Os militares denunciam casos. Devido à possibilidade de que exista vida em outros planetas, podemos dizer que nos visitam? Algo está para acontecer. Os indícios mostram que a verdade está cada dia mais perto. Contato extraterrestre. Em 27 de fevereiro de 2010, aconteceu no Chile um terremoto de 8,8 graus na escala Richter, um dos mais intensos da sua história. Em meio a essa tragédia, centenas de chilenos denunciaram e registraram fenômenos OVNI com suas câmeras. Na Colômbia, um povoado de pescadores foi testemunha de uma inexplicável luz no céu e o aparecimento de peixes mortos nos arredores do lugar. No México, um grupo de investigadores tenta descobrir toda a verdade sobre os estranhos avistamentos que diariamente acontecem ao redor de um ameaçador vulcão em atividade, o Popocatépetl. Por que aparecem imagens estranhas antes de alguns fenômenos naturais? Como estabelecer se fazem parte de manifestações da natureza ou se realmente se trata de objetos voadores não identificados? Será produto da necessidade do homem em dar sentido ao inexplicável? São seres de outros planetas que vêm estudar nossa natureza e as suas manifestações extremas? É hora de conhecer toda a verdade por trás dos OVNIs e dos fenômenos naturais. Esses objetos voadores não identificados aparecem em lugares onde há atividade sísmica, atividade vulcânica. Por que existe uma relação de causa e efeito entre eles? É um tema que ainda não conhecemos. Se eles estão aqui para prevenir ou se estão aqui para salvar os sobreviventes, se eles são os que causam esse fenômeno, nós não sabemos. Mas o que é um fato é que sempre há uma relação de avistamentos OVNIs com eventos catastróficos naturais. Numa época recente, antes de terremotos e antes de tempestades gigantes e de eventos catastróficos, a gente tem visto que a atividade OVNI tem aumentado bastante. E a pergunta é, por que acontece isso? Eu acho que, em parte, esse maior número de relatos é devido à confusão que as pessoas fazem com fenômenos naturais observados e tidos como objetos voadores de discos voadores, naves espaciais. Eu acho que uma parte desses registros mais intensos nessas ocasiões é devida a isso. Porém, há uma outra parte que é legitimamente associada a essas ocorrências. Hoje o campo e a perspectiva da investigação mexe muito com a imaginação. A imaginação de todo ser humano é muito fértil. Ela cumpre o papel de tranquilizador, o papel de dar significado. E é esse papel que nos indica de uma maneira ou de outra que isso vai passar. Mas quando indagamos a fundo, descobrimos que responde a um padrão muito comum. Ou seja, não se veem mais OVNIs ou menos OVNIs depois de uma catástrofe. Sabemos que há partes do fenômeno que têm origem natural. O outro possui uma origem estritamente ufológica. Enquanto a comunidade científica debate se existe ou não alguma relação entre os fenômenos naturais e a aparição de OVNIs e do que poderia se tratar, a população e os especialistas denunciam a aparição de eventos extraordinários que parecem não ter nenhuma explicação conhecida. Os casos mais assombrosos permitirão conhecer o que se esconde por trás dessas manifestações. No México, desde o ano de 1993, câmeras e especialistas vigiam com preocupação a fumaça que sai do vulcão Popocatépetl. Sua ameaça a uma das maiores cidades do planeta é constante. Uma pesquisa intensiva trouxe à tona o avistamento de múltiplos fenômenos inexplicáveis. O que acontece no vulcão? Pela importância que esses vulcões representam ancestralmente, a sociedade mexicana os reconhece como parte da identidade nacional. O Popocatépetl é um vulcão ativo. Uma das suas principais características é que está rodeado por grandes cidades. Ao redor do vulcão se encontram as cidades de México DF, Puebla e Cuernavaca. As três juntas possuem quase 30 milhões de habitantes. Uma das grandes características desse vulcão é que está ativo. Existe uma grande quantidade de pessoas que vivem ao redor. É um perigo latente. O vulcão é do tipo que está em constante erupção.
Há diferentes tipos de perigo. Aliás, o Popocatépetl nem sempre tem erupções pequenas. Às vezes, erupções um pouco maiores, mas essas acontecem a cada mais ou menos 1000 anos. E a última foi há mais ou menos 5000 anos. E apresenta exalação de gases e está soltando matéria de maneira contínua. O Popocatépetl está sendo constantemente monitorado devido suas atividades. Mas desde 1983, a investigação sísmica deixou de ser a única preocupação que rodeia o vulcão. A partir desse ano, milhares de testemunhas denunciaram e registraram aparecimentos de OVNIs ao redor do mesmo. E a ciência não nos dá uma resposta definitiva sobre o que realmente acontece. Se trata de mera especulação ou realmente é uma região com presença de OVNIs? Em 1983, percebem que o vulcão está em atividade. E a partir desse momento, nesse local, os avistamentos de OVNIs começaram a acontecer praticamente todos os dias. Chegaram para nós comentários dizendo que vêm luzes, objetos, não sabemos bem qual é a sua causa, o motivo, mas é uma atividade constante. E isso fez com que muitas pessoas fossem à noite a um lugar que se chama Casita Blanca. É uma região alta onde pode-se ver o vulcão de frente. E havia filas de carros, eram milhares de pessoas que ficavam nesse lugar todas as noites para ver o OVNI, para ver os OVNIs à noite. Então, se tornou um passatempo muito comum. Era comum que as pessoas fossem ver os OVNIs. Não sabemos exatamente a causa. Algumas pessoas nos disseram que são gases, que são erupções ou até mesmo estrelas cadentes em alguns casos. O correto é que até o momento não temos a certeza do que seja isso, e sim, há muitos relatórios de que há possibilidades que sejam outra coisa, pela forma e a frequência que acontecem. Começaram a aparecer evidências, fotografias, vídeos, testemunho de muitas pessoas, policiais que diziam: sim, realmente, enquanto patrulhávamos essa região, nós víamos luzes, vemos que esses objetos vão em direção ao vulcão. Então percebemos que tem alguma coisa acontecendo. Um grupo de resgate que mora na região do vulcão foi testemunha de vários incidentes. Mas, sem dúvida, a coisa mais extraordinária aconteceu em 2012, quando conseguiu captá-lo com 2 câmeras e pôde assim dar uma grande contribuição para elucidar as manifestações da região. Devido à riqueza dos depoimentos, esse é um caso único para tentar compreender o que acontece ao redor do vulcão e se realmente se trata ou não de OVNIs. Nós estávamos montando guarda na região da cascata com uma equipe de resgate agreste. Éramos umas 12 pessoas da equipe que conseguimos captar. Há testemunhas e eu captei com as minhas câmeras. Outros colegas tiraram fotos e o objeto também foi gravado de outro ponto, de mais ou menos uns 4 quilômetros abaixo. Ali está, estou vendo, já estou vendo. Olha, olha, tira uma. Tira, não movam a caminhonete. Não. 2 equipes de resgate em diferentes alturas da montanha observaram esse fenômeno que não parecia nada com o que já tinham visto. E eles conseguiram registrá-lo. Não era a primeira vez que observavam objetos estranhos próximo ao vulcão. Sempre que fazemos caminhadas de segurança, eu carrego o equipamento porque aqui há muitos avistamentos. Aqui há muitos avistamentos. E bem, nós também vimos alguns. É um objeto em formato cilíndrico. Apesar de ser comum o avistamento de objetos estranhos na região da cratera, essa foi a primeira vez que 2 câmeras em diferentes lugares conseguiram capturar um mesmo fenômeno na região. Eu fui o primeiro a ver o objeto e comuniquei ao Marco que eu estava a 3.800 metros do avistamento, que poderia registrar melhor. Então começou a me monitorar e a perguntar pelo rádio se eu estava vendo um objeto em forma cilíndrica sobrevoando a Lua. Me responda, por favor. Câmbio, rapaz diz que 10-4 está inteirado. Esses profissionais já tinham visto muitas coisas estranhas próximo ao vulcão, mas nunca igual ao que gravaram naquele dia. São cores que eu nunca vi, e o objeto é muito comprido. Estávamos em Stack e o objeto estava se movendo em direção a Popocatépetl. E tinha uma coisa bem particular no objeto, e ele girava como se fosse um redemoinho. Era um objeto metálico, cilíndrico, e estava voando muito alto mesmo, mais alto do que os aviões, muito mais alto.
Estava à esquerda da Lua e se moveu em torno dela. Depois desceu. A posição é vulcão Iztaccíhuatl, na parte congelada. O Iztaccíhuatl e o OVNI estão lá. De que se tratava essa manifestação e por que se dirigia ao vulcão? Poderia se tratar de um avião ou alguma aeronave sobrevoando a região? Lá não passa aviões, é proibida a presença de aeronaves e, na verdade, eu não acredito que tenha sido um balão ou outro objeto. Esses profissionais estão acostumados a passar dias inteiros percorrendo as encostas dos vulcões. Poderiam ter se enganado? O que gravaram? As denúncias de OVNIs na região são quase constantes, desde que esse vulcão voltou a ser ativo. Tanto que passou a ser considerado um objeto de interesse para estudos no mundo inteiro. Existe uma relação entre os avistamentos de objetos e as erupções do vulcão? Um grupo de pesquisadores passou a noite em frente ao vulcão para desvendar os seus mistérios e tentar determinar o porquê de tantos avistamentos, sem imaginar que seriam testemunhas de um evento que despertaria polêmica entre os especialistas. O que acontece no vulcão Popocatépetl? O que se esconde por trás desses eventos? Os avistamentos de OVNIs no continente se multiplicam dia após dia. Os depoimentos são uma das chaves para começar a compreender como interpretá-los. Porém, os depoimentos nem sempre conseguem desatar todos os nós. A ufologia tem a tarefa de desenvolver novas ferramentas de pesquisa que permitam entender melhor o que se esconde através desses fenômenos que a ciência ainda não conseguiu explicar. Existe uma diferença muito básica e fundamental entre o que é a ufologia clássica e a ufologia experimental. A ufologia clássica é uma investigação pós-OVNI e significa que o investigador conclui quando o fenômeno já aconteceu. O investigador era um coletor de depoimentos. Tínhamos aqui o fenômeno, aqui tem a testemunha, e o pesquisador chegava para recolher tudo o que a testemunha soubesse, e depois, claro, de examiná-lo, compará-lo com diferentes dados e tirar uma conclusão, se possível. E acaba investigando as testemunhas, não o objeto. Esse é um tema que requer uma investigação e uma interpretação multidisciplinar já. Eu diria que essa é a nova ufologia, a científica, que utiliza magnetômetros, espectrômetros, radares, se possível, filmadoras, e depois de tudo isso tira uma conclusão. É uma tentativa para tentar provar de uma maneira científica que há fenômenos aéreos que aparecem em nossos céus, que não são aeronaves, não são fenômenos atmosféricos, porque mostram um interesse ou um comportamento inteligente durante a sua aparição no fenômeno. Começa a abrir portas que nos conduzem a um novo conhecimento que nos aproxima de revelar o enigma que os OVNIs representam. Motivados pelas histórias de avistamentos que acontecem quase diariamente no vulcão Popocatépetl, os Vigilantes do Céu, um reconhecido grupo de caçadores de OVNIs do México, passou a noite no vulcão para tentar encontrar uma explicação para esses eventos, sem suspeitar que fariam parte de uma história assustadora. São muitos metros, é um lugar muito alto, são mais de 4.000 metros acima do nível do mar, e eu acho que a temperatura dessa noite estará por volta de 0 graus, -1, -2 no máximo, então espero que tenham com que se cobrir. Sim, nós trouxemos cobertas. O vulcão Popocatépetl se encontra em atividade desde 1983 e é monitorado constantemente devido à sua proximidade a grandes cidades, entre elas a capital do México. Desde essa época, tem sido cenário de grandes avistamentos, despertando todos os tipos de polêmicas. É hora de descobrir o que está por trás dos avistamentos de OVNIs no vulcão. Nós temos várias câmeras, existem 4 câmeras que monitoramos constantemente e os fenômenos que nós estamos observando inicialmente são a altura que as cinzas chegam, qual a distância que esses fragmentos alcançam, que tipo de consequências as nuvens que saem da cratera provocam. Eu não observei nenhum desses fenômenos estranhos.
Eu não vi luzes no céu, vi alguns casos na televisão, comentários, mas sabe de uma coisa? Eu não vi nada pessoalmente, não vi mesmo. O que eu pude perceber é que eu vi algumas luzes, consegui identificá-las, mas não são luzes comuns ou que estão relacionadas, por exemplo, com a movimentação dos aviões. São algumas luzes que eu diria que são estranhas. Os olhares sobre o Popocatépetl conseguiram descobrir algo totalmente diferente. A atividade que o vulcão apresenta é importante, então começa a ter erupções, começa a ter períodos de erupção, e antes dessas erupções há a presença de objetos estranhos, luzes à noite, objetos de dia e prateados em forma de discos ou de esferas. Sem uma resposta definitiva, câmeras fotográficas e de vídeo constantemente captam esses estranhos fenômenos. Existem muitas teorias, mas ninguém conseguiu explicar o que são essas manifestações que acontecem ao redor do vulcão. Um grupo de caçadores de OVNIs decidiu subir a um refúgio próximo ao topo do vulcão, a mais de 4.000 metros de altura, e passar a noite lá para procurar respostas. Utilizando tecnologia de ponta e uma disciplina incansável na hora de analisar os dados, os vigilantes do céu estudam os fenômenos relacionados ao vulcão há anos. Bem, companheiros, nós estamos aqui em Passo Cortés. Temos o vulcão aqui à minha esquerda e à direita temos Lestlaciguata. Vamos nos dividir em grupos. 5 olhando para o Popocatépetl e 5 olhando para o Lestlaciguata, cobrindo todos os morros e os bosques. E a cratera. É primordial observar a cratera e a base dela, porque os objetos aparecem nesse perímetro e desse lado vamos cobrir toda a cabeça, o peito e os pés do Lestlaciguata. Atentos a diferentes elementos, os caçadores começaram a sua missão na montanha, tentando descobrir o que são esses fenômenos e qual sua explicação. Mas não imaginavam que seriam testemunhas de um evento que foi analisado por vários especialistas. Entretanto, eles não conseguiram achar uma explicação. Os cientistas debatem sobre o que poderia ser esses inexplicáveis e muitas vezes trágicos eventos. Enquanto alguns acreditam que se trate de uma busca por dar sentido aos fenômenos naturais, outros acham que estamos sendo estudados. O que se esconde por trás da relação entre os avistamentos de OVNIs e as tragédias naturais? Na madrugada de 27 de fevereiro de 2010, ocorreu no Chile um dos terremotos mais devastadores da sua história. Esse abalo sísmico teve uma intensidade de 8,8 graus na escala Richter e causou numerosas mortes e muita destruição. Algo que chamou a atenção da imprensa e dos cidadãos com o passar dos dias foi o número de avistamentos de fenômenos OVNIs que apareceu e foi registrado horas antes e durante a tragédia. Existe alguma relação entre os dois fatos? Há alguma explicação científica para os estranhos fenômenos registrados naqueles dias? O que as testemunhas viram naquela noite? Por que muitos deles acreditam que esses fenômenos salvaram as suas vidas? Maria Jimena Pereira é uma reconhecida cantora chilena. E na madrugada anterior ao dia do terremoto, seria testemunha junto com sua empresária de uma experiência a qual não existe explicação. Essa época do ano é quando eu tenho mais trabalho, porque são muitos festivais, então eu vou de uma cidade para outra todos os dias. No dia anterior eu tinha estado no sul, e quando eu voltava, depois do show em Santiago, quando eu viajo eu fico olhando o que está acontecendo na estrada, e obviamente eu olho para o céu. Havia uma lua maravilhosa naquela noite. De repente, ao redor da lua, eu vejo pequenas luzes que começam a se mover. E de repente ela me pergunta: Paloma, o que há ao redor da lua? Eu olho e havia tipo 2 ou 3 luzes. Eu disse que parecia que estavam dançando ao redor da lua. Parecia que dançavam. Nos chamou a atenção que elas não paravam e ficavam por muito tempo. Acredito que dirigimos mais ou menos uns 10 minutos olhando isso.
Era estranho porque as luzes se moviam nessa direção. Eram 2 ou 3, de repente apareciam e desapareciam. Maria Jimena e Paloma não conseguiam compreender o que estavam vendo e decidiram parar o carro para poder ver melhor o que acontecia e tentaram filmar as luzes com seus telefones celulares. Nos surpreendeu, porque não podia ser um avião, porque um avião não se move assim, e essas luzes apareciam e desapareciam várias vezes, e sempre ao redor da Lua. Vimos muitas estrelas cadentes nas estradas, alguns planetas quando conseguimos, algumas estrelas brilhando. E nunca tínhamos visto algo assim, que fosse tão rápido, como um movimento particular que de repente desaparecesse. Maria Jimena e Paloma contemplavam o céu sem conseguir acreditar no que viam. Mas antes que pudessem filmar as luzes, elas desapareceram na frente delas. Nesse mesmo sábado, poucas horas depois, Andrés Yáñez também seria testemunha de uma experiência inexplicável, que segundo ele salvou sua vida e de sua pequena filha. Estávamos em família, aproximadamente em 12 pessoas. Estávamos assistindo o Festival de Vinha. Eu me aproximei da sacada do apartamento. Saio na sacada para fumar um cigarro. Venho até aqui. Vejo o que considero ser a Lua, até ter dúvidas, porque começou a crescer, digamos assim, a tomar dimensões pelo menos 4 ou 5 vezes mais do que o tamanho original. Muito, muito brilhante, muito intenso. Ficou um tempinho parado, com movimentos muito lentos, uma espécie de vibrações. Bum! Gira assim e desaparece. Isso durou uns 12 segundos. Eu fico com essa sensação, muito estranha, que eu não podia defini-la com uma palavra certa, uma palavra exata. Tomo um pouco de ar e entro. E eu digo para as pessoas que eu acredito que algo grande vai acontecer. Tenho essa intuição, não sei porquê. Não me perguntem porquê, mas eu tenho essa sensação dentro de mim que alguma coisa vai acontecer. Existe uma relação entre a presença OVNI e o terremoto ocorrido naquela madrugada? Se trata de uma confusão por causa do próprio efeito sísmico? Ou foi algo inexplicável para a ciência que veio nos avisar sobre a catástrofe iminente? Na noite de 27 de fevereiro de 2010, aconteceu um trágico terremoto no Chile, que deixou como resultado centenas de vítimas fatais e grandes danos materiais. Muitas pessoas denunciaram e registraram a presença de OVNIs na véspera do terremoto, inclusive enquanto ele acontecia. Houve uma tentativa de nos avisar sobre esse fenômeno para alertar as pessoas sobre a terrível catástrofe, como afirmam muitas testemunhas? Ou se tratou de um evento que pertence a esse tipo de manifestações da natureza, mas que a ciência ainda não consegue explicar? Os depoimentos sobre o que houve naquela noite poderiam nos ajudar a compreender o que aconteceu ao redor dos OVNIs e dos fenômenos naturais. Andrés Yáñez foi uma das testemunhas desse evento. Ele estava reunido com sua família quando viu uma estranha luz no céu de Santiago do Chile, que lhe chamou a atenção e que o fez deixar o local imediatamente. Afirmam terem visto algo estranho nos céus de Santiago, mas dizem que era algo terrível. Com certeza era algo terrível. Confuso pela experiência, decidiu avisar o resto dos presentes do que estava acontecendo, sem saber que a sua decisão salvaria a sua vida. Fui procurar minha filha, que naquela época tinha 3, 4 meses. Pego ela nos braços, começa o terremoto. Pego ela nos braços e começa o terremoto. O terremoto durou mais de 3 minutos, um dos mais devastadores da história do Chile, causando temor aos que o presenciaram, provocando também várias mortes e muita destruição. Um terremoto muito grande, de 8.8. Eu senti todo o tremor, porque eu estava justamente na região do epicentro. Nunca tinha sentido algo parecido. Na verdade, eu tive a sensação de que seria o fim do mundo. Uma sensação horrível, nunca mais quero passar por algo assim. O hotel veio abaixo, eu acho que nos salvamos por milagre. Foi uma grande experiência. É super interessante o ponto de vista psicossociológico. Ver como uma pessoa contempla um fenômeno de origem estranha.
A consciência, ao não entender, procura uma série de alternativas para compreender o que está acontecendo. Algo acontece com a mente, e depois de uns minutos, ela às vezes sente que algo interessante aconteceu, e o que aconteceu depois foi algo histórico. Os cabos, os cabos, os cabos, os cabos, vamos! Desce, desce, desce! O que faremos? Eu não sabia o que fazer. No dia seguinte do terremoto, eu percebi que não era a única que tinha visto OVNIs. É possível que seja uma manifestação do universo. Para que... Bom, foi determinante na minha vida. A partir daí mudou todo o paradigma hiperracional, científico, intelectual. E eu me abri para outras coisas, digamos assim. Eu não sei se vai acontecer alguma coisa, mas eu acho que estão nos estudando, que estão nos preparando, estão nos investigando. Eu acho que eles devem saber o que acontece. Sabiam, inclusive, que esse grande terremoto viria. Então, suponho que vieram para ver o que estava acontecendo. Os casos se multiplicam, despertando a curiosidade dos pesquisadores, que continuam procurando uma explicação para esse tipo de fenômeno. O que se esconde por trás desses avistamentos? Se trata de manifestações da natureza que fazem parte desses eventos e desconhecemos a sua origem? Ou realmente são um fenômeno OVNI? O que há por trás dos OVNIs que aparecem durante fenômenos naturais? Diante a tragédia e a incerteza, o ser humano sempre tem a tendência de reagir procurando uma resposta. Procuramos de alguma forma explicar os fenômenos, queremos entender por que acontecem. Portanto, a cada situação de caos, terremotos, incerteza, de uma forma ou de outra, o nosso organismo tende a diminuir essa ansiedade ou essa carga emocional que envolve a tragédia. E procuramos explicações de todos os tipos, procuramos algum sentido, e quando não conseguimos achar, obviamente, o fenômeno OVNI, ou um fenômeno das profecias, ou um fenômeno de qualquer tipo relacionado ao Messias, esse vem cumprir o papel. No caso do terremoto, uma porcentagem dessas luzes que são avistadas é resultado da fricção que acontece nas placas tectônicas, principalmente em lugares onde há quartzo. E isso libera uma quantidade de energia que é completamente instável. E as pessoas podem interpretar como fenômenos de índole ufológica. Considerando essa energia piezoelétrica, há uma porcentagem dos fenômenos que não é resultado da energia piezoelétrica. Se realmente existe vida inteligente, estamos falando que ela está no nosso planeta há milhares de anos. E é possível que eles tenham curiosidade, não somente por nós, mas também pelo aspecto geográfico do nosso planeta, de como funciona. Portanto, não é tão absurdo pensar que quando acontece um terremoto, como aconteceu já, eles mandem sondas para ver o comportamento do mar, a que altura subiu, etc. E procurem dados específicos e científicos para conseguirem o que desejam, como nós já fizemos. Existem sismógrafos por todos os lados. Por que a ciência não consegue dar uma explicação definitiva sobre esse tipo de incidente? Estamos sendo estudados por seres de outros planetas ou se trata de uma necessidade humana de consolo e proteção? Os casos acontecem e a população do continente inteiro, acostumada aos fenômenos da natureza dos lugares onde vivem, denunciam incidentes que não coincidem em nada com o que conhecem. Por trás de cada caso denunciado, se esconde uma possibilidade única para encontrar uma resposta. Na manhã de 22 de janeiro de 2011, um fenômeno inusitado abalaria a calma dos habitantes do povoado de pescadores de El Llanito, próximo à cidade de Barranca Bermeja, na Colômbia. Nesse dia, centenas de peixes foram encontrados mortos nos arredores do lugar, causando todo tipo de preocupação. Tentando determinar o motivo dessas mortes, foi iniciada uma série de investigações. Mas as explicações que os cientistas deram se chocaram com o que os experientes pescadores tinham visto. Qual é a verdade?
As pessoas contavam que os peixes tinham morrido e os outros foram queimados. Os peixes já estavam todos boiando e muitos dos que recolhemos estavam com queimaduras estranhas. Em uma parte estão queimados e o outro lado da pele aparentemente está saudável. A princípio não tive medo, mas depois fui sentindo medo, porque não sabíamos o que era. Esse fato preocupou os habitantes de El Llanito, cuja economia depende da pesca, e decidiram recorrer às autoridades. Pedimos às autoridades competentes que viessem fazer uma análise química da água. Já foi enviada uma equipe multidisciplinar para pegar amostras respectivas e para examinar o local onde o fato ocorreu. A Secretaria do Meio Ambiente de Barranca Bermeja rapidamente mandou analisar a água do local. Quais os resultados obtidos com o trabalho na análise? Depois das análises realizadas no laboratório, verificamos um aumento nos sólidos suspensos. Esses aumentos dos sedimentos foi amplamente confirmado pelas análises. Esse aumento gerou grande demanda de oxigênio, e o oxigênio, portanto, diminui. Isso provoca a morte do peixe, e uma das características principais é o peixe morrer com a boca aberta, devido à dificuldade de obter oxigênio. É comum a baixa de oxigênio nos ambientes dos lagos e principalmente nos pântanos. Os peixes não tinham sinais de queimaduras. Tinham umas alterações nas brânquias próprias de morte por anoxia, que é a falta de oxigênio. Os investigadores descartaram que fosse algo fora do normal. Porém, apesar das explicações científicas, os próprios pescadores, acostumados com a morte dos peixes, costumavam afirmar que essas eram diferentes de tudo que já tinham visto. E lembraram que uma noite antes dos peixes mortos aparecerem, tinham visto uma luz estranha nesse lugar. De que se tratou esse fenômeno? Um lugar com várias gerações de pescadores poderia ter confundido a morte dos animais por causas naturais com outra coisa? Houve alguma relação entre os dois eventos? Na manhã de 22 de janeiro de 2011, um fenômeno incomum abalou a calma dos habitantes do povoado de pescadores de El Llanito, próximo à cidade de Barranca Bermeja, na Colômbia. Nesse dia, centenas de peixes foram encontrados mortos nos arredores desse lugar, despertando todos os tipos de preocupações. Os animais tinham queimaduras que os pescadores jamais tinham visto. Um grupo de cientistas investigou o caso e concluiu que se tratou de uma morte por asfixia. Também disseram que não estavam queimados, apesar dos habitantes afirmarem que sim. Os habitantes do lugar insistiam que algo tinha acontecido e lembraram que na noite anterior à aparição dos peixes mortos, apareceu uma luz estranha na região. Houve alguma relação entre os dois fatos? E qual seria? Naquela noite apareceu uma luz que foi crescendo, crescendo e crescendo. Então, quando ficou imensa, ficou de um jeito tão grande que parecia a luz do dia. Quando eu estava dentro de casa, o menino me chamou. Me disse, mamãe, vem ver o sol. E eu disse, sol essa hora, querido? Não tem sol essa hora. Muito menos desse lado. Sim, mãe, vejo o sol. Então eu saí e ele me disse, olha, mãe, lá está. E eu, aonde? Lá, olha lá, era uma luz grande. Achamos estranho porque ficamos olhando por um tempo e aquilo não se movia. Outras pessoas entraram assustadas em suas casas porque acharam que algo ruim aconteceria. Quando vimos que as pessoas corriam, nós pensamos que era uma briga, porque era mais lógico uma briga com alguém que estava incomodando por aí. Saímos para olhar e quando demos de cara com um reflexo de uma luz que estava lá na frente. Eu nunca tinha visto algo assim na minha vida. Eu fiquei impressionado. Nunca vi algo assim e à noite. Os moradores não podiam acreditar no que viam. A estranha luz se tornou visível em quase todos os cantos de El Llanito. As suas características pareciam não coincidir com nenhum fenômeno conhecido. Isso era uma luz que estava totalmente estática, não se movia, nem se virava nada, nada, nada. Era uma luz quieta, resplandecente e muito linda. Ela parecia assim redonda, pouco a pouco ia iluminando, iluminando. Tirei umas fotos, porque me causou curiosidade. Quando ficamos lá parados, foi diminuindo, foi sumindo e mais até que desapareceu. Quando a luz foi diminuindo, como se fechasse assim, foi
Foi ficando assim, e chegou um momento que ficou assim pequena e depois se fechou. Depois de quase 45 minutos da presença da luz, ela desapareceu. As testemunhas começaram a procurar explicações para esse fenômeno, descartando hipóteses mais fáceis de se considerar. Não era uma bengala, porque quando saiu, se levantou a uma distância muito alta da montanha. As luzes iluminavam até lá. A luz de sinalizador não pode durar mais de 40 minutos e iluminar essa quantidade de extensão. Não teve barulho, diziam que não era um helicóptero. Não é um helicóptero porque não tinha som. Um avião também não ia conseguir ficar parado. Então, irmão, era algo normal, não era normal. Quando me chamou, eu disse ao menino, será que são extraterrestres que estão aparecendo? Foi o que eu disse ao menino. Os pescadores mais experientes garantiram que jamais viram algo similar. Existiu alguma relação entre esses eventos? Poderia um OVNI ter causado a morte dos peixes? Dizem que não foi isso, mas eu acho que foi porque o animal que estava lá na lagoa onde a luz passou, ele morreu. É estranho porque nós temos experiência nisso e em todos esses anos da minha vida já vi muitas coisas. É muito difícil para nós. Ficamos em pânico, comentamos, alguns nos chamam de loucos, dizem que não é verdade, mas eu tenho certeza do que vi. A luz que apareceu pode ter realmente confundido os moradores ou aconteceu algo estranho em El Zanito. Apesar dos estudos científicos confirmarem que a água da lagoa é normal, os habitantes e os pescadores insistem que na noite de 21 de janeiro de 2011, algo estranho surgiu dos céus e, de uma forma ou de outra, foi responsável pela morte dos peixes. Muitas vezes, diversos acontecimentos na natureza vêm acompanhados por fenômenos aparentemente inexplicáveis. Pode-se tratar de uma aproximação de seres de outros mundos que estudam o nosso ambiente? Ou simplesmente se deve ao desconhecimento sobre os eventos naturais? Por que aparecem luzes cada vez que acontece um evento natural extraordinário? No vulcão Popocatépetl, os pesquisadores afirmam que cada vez que ele entra em erupção, aparecem luzes sobrevoando a cratera. Porém, apesar da enorme quantidade de observações e análises que os cientistas das mais variadas disciplinas realizam na região em 20 anos, a ciência ainda não conseguiu explicar de que se tratam essas manifestações. E também não conseguem descartar a hipótese OVNI. Com a intenção de entender o que acontece, os vigilantes do céu se aproximaram da região em um momento de atividade vulcânica, tentando encontrar uma resposta definitiva. E foram protagonistas de uma série de estranhos fenômenos que causaram polêmica entre alguns membros da comunidade científica. Atrás de mim temos o vulcão Popocatépetl, que está ativo. E viemos equipados para observar o céu e procurar evidências do fenômeno OVNI. Continuamos com o apoio de equipamentos de visão noturna e com um sistema de satélite, que nos possibilita verificar a posição dos satélites, a posição das estrelas e assim descartar qualquer confusão. Quando piscam, não são planetas. Os planetas não piscam. Não. Somente são estrelas que estão muito longe, ou então nebulosas. Também podem ser. Ah, lá está. Esfera branca, luminosa. Lá está. No meio da vigília, conseguem avistar um objeto atravessando os céus da região. Rapidamente tentam estabelecer uma conexão sobre o que se trata e se existe uma explicação para o que estão vendo. Aqui com esta localização. Pronto, já conseguiu. Já consegui. Pra cima. Vamos. Verifique com o mapa do satélite para ver se é um OVNI. Não temos satélites aqui. Aqui está. Daniel nos disse que agora não passam satélites e que esse objeto está cruzando as estrelas. Estava lá parado. O que aconteceu essa noite? E o que os vigilantes viram? Tem uma trajetória estável, uma velocidade constante. No mapa do satélite agora estamos vendo que nenhum satélite está passando pelo México. Então agora podemos descartar isso. Vamos ver também se a Estação Internacional está nesse momento orbitando
a Terra. Agora... Não é visível nesse momento? Agora, nesse momento, não está na Austrália. Graças a um software que permite localizar a órbita e o ponto exato onde se encontra a Estação Espacial Internacional, os vigilantes estabeleceram que ela estava atravessando a Austrália. Além disso, a aparição de uma nova evidência lhes permitiu descartar que se tratava de um artefato semelhante a um satélite. Poderia se tratar de um OVNI ou existe outra explicação? Ele está descendo. Sim, bem, tem um movimento variável, ou seja, o objeto está oscilando, não é constante como um satélite. Um satélite tem uma trajetória constante. Temos que esperar para ver se chega a fazer um movimento estranho. É uma curva ou algo assim. Se continua ou para. Exato, seu comportamento é importante. Muitas vezes a sua trajetória, ela não é definida, ela não tem um rumo certo, entende isso? A estranha luz captada nessa noite não seria o único mistério que aconteceu no meio da vigília. Na manhã seguinte, enquanto realizavam as entrevistas, aconteceu algo inexplicável diante das câmeras. Estamos localizados, nesse momento, na estação de Alsamone, muito perto do vulcão Popocatépetl. Advogado Salim Cigales e caçador do fenômeno OVNI. Silêncio, por favor. OVNI no Popo? Como? Espera, ali, olha. Olha. O vulcão Popocatépetl, localizado a poucos quilômetros da cidade do México, é um dos mais antigos do mundo. Sua atividade é uma grande ameaça e é constantemente vigiado. Mas o interesse sísmico não é o único que chama a atenção sobre ele. O constante testemunho sobre OVNIs e as centenas de fotografias e vídeos o transformaram em um dos epicentros desse tipo de manifestação. E é um lugar privilegiado para que os ufólogos façam pesquisas. No meio de uma vigília, as câmeras detectaram um estranho objeto voador ao redor do vulcão, deixando as pessoas assustadas e também fascinadas. É hora de tentar descobrir o que aconteceu e o que se esconde por trás dessas histórias. Advogado Salim Cigales e caçador do fenômeno OVNI. Silêncio, por favor. O quê? Como? OVNI no Popo? Onde? Ah. Olha, espera! O que era o objeto que as câmeras de televisão captaram? Qual é a opinião dos especialistas que analisaram as imagens? Poderia se tratar de um fenômeno natural relacionado com o vulcão? Ou realmente se tratava de um OVNI? Esse evento do OVNI no vulcão, eu vejo um aro muito brilhante ao seu redor, que é típico de um objeto que entra em incandescência como um meteoro. Apesar que também é possível que seja um pedaço de sucata espacial, que é muito mais difícil de se fragmentar porque é um metal e que pode produzir incandescência. Para colocar em números, diariamente a Terra é bombardeada mais ou menos com 100 a 200 toneladas de pó cósmico, meteoritos, o que pode ser chamado de lixo cósmico. Está muito longe, bem longe do vulcão, e está a uma velocidade. Isso é típico tanto de um meteoro como de uma sucata espacial. É difícil dizer o que pode ser isso. Poderia ser um efeito óptico, um reflexo, por causa da própria atmosfera, o próprio movimento do Sol. Se estivesse refletindo em algum objeto da superfície, poderia produzir uma projeção no céu. Não podemos descartar a possibilidade de que era um objeto, um avião ou um satélite. Muitas vezes vemos objetos que caem sob a cratera, na encosta, ou que inclusive chegam a entrar dentro do vulcão. Ou então eu acho que há certa curiosidade deles quanto à energia, porque afinal de contas é a energia que esse vulcão tem e que está constantemente ativo. Eu acho que cada um tem sua crença e eu não acredito nisso. Eu acho que são fenômenos físicos, nada mais. Algumas pessoas me contam que viram objetos muito estranhos, tanto de dia como de noite, ou seja, aqui existe uma região propícia para o fenômeno OVNI. O vulcão Popocatépetl representa uma grande ameaça e um grande mistério para os estudiosos do fenômeno OVNI e para a comunidade científica.
Porém, esses últimos parecem não concordar em relação ao que são avistamentos relatados. Algo ficou claro. Essa região registra uma alta taxa de fenômenos que ainda não têm explicação. Os avistamentos que ocorreram ao redor dos fenômenos naturais não recebem uma resposta definitiva por parte da comunidade científica e geram tantas dúvidas como as que existem ao redor da natureza. Mas algo parece ficar claro. O fenômeno OVNI faz parte dos fenômenos naturais. Do que se trata? Como interpretá-los? Significa que ainda possuímos um conhecimento limitado? Ou realmente estamos sendo estudados por seres de outros planetas? Por que temos um aumento nas atividades dos OVNIs quando tem um desastre natural ou até mesmo artificial? Bem, eu acho que é por causa da observação. Se a gente consegue viajar entre as estrelas, eu acho que a gente vai saber quando será o próximo terremoto para realizar os estudos. Se a gente sabe que um vulcão vai entrar em erupção nos próximos 2 dias, então a gente vai sair na frente. Não é absurdo pensar que eles estejam em certos lugares esperando o evento, ou depois dele, do evento. Muitas pessoas se perguntam por que não descem, por que não vêm, onde estão. Bem aqui, essa pergunta é feita usando a lógica terrestre. Tudo tem uma explicação e uma explicação científica. O impossível não existe. O que existe é um desconhecimento que não nos permite compreender o impossível. É uma necessidade, digamos, humana de conhecer, de entender o mundo que está nos rodeando. Se o mundo é como uma nave e todos juntos viajamos ao redor da galáxia e coisas do tipo, é como uma nave. O que tem de errado entender como funciona, como se conduz? É um fenômeno que está aí, que nos instiga à reflexão. Porque disso eu não tenho a menor dúvida de que há uma tecnologia lá em cima que não conseguimos entender, isso é claro. O que eu não sei é de onde vem e para quê. Eu acho que seria o mais interessante de descobrir. Os casos de avistamentos OVNIs ao redor dos fenômenos naturais representam um desafio e estão acompanhados de toda a polêmica que existe ao redor desse tema. Porém, algo fica claro. Muitas vezes, essas manifestações da natureza vêm acompanhadas de eventos que a ciência não consegue explicar. Uma pergunta ainda permanece sem resposta. Estamos sendo visitados por seres de outros planetas? Quanto tempo falta para podermos dar uma explicação definitiva? Com certeza, dia após dia, as investigações, as análises e as provas nos aproximam cada vez mais dessa resposta. Os segredos estão a ponto de serem revelados.